Olá, 8h16, a nossa live virou uma série, né? Série na prática. Hoje nós vamos falar de delegação na prática. Como é de praxe, vamos esperar uns minutinhos aqui para dar tempo das pessoas receberem aí os seus convites e entrarem aqui na nossa live, né? Agradecendo aí as pessoas que já estão entrando, né? Lucas, a Kênia, Florentino, as pessoas que estão entrando aqui, já vou agradecendo e aguardando só mais um pouquinho para que mais pessoas entrem aí na nossa live, né? Global Serviços, tá aqui na nossa live também, ó. Juliano, muito obrigado, boa noite. O pessoal da produção pediu para avisar que tem que clicar nos coraçõezinhos, viu, gente? Que aí parece que o Instagram entrega melhor depois o nosso conteúdo. Aproveitar para perguntar, tá todo mundo me ouvindo? Por favor, ajuda aí, gente. Vocês estão me ouvindo? O som está saindo bem? Olha o Jean entrando, obrigado, boa noite. Gente, me ajuda aí, dá um retorno do som. Vocês estão me ouvindo direitinho? Então, entrou a Joyce, boa noite. Que bom. Obrigado. Então, se o som tá bom, vamos começar então, né? Conforme as pessoas vão entrando e avisando que essa live vai ficar disponível lá no Instagram, tá? E depois, quem perder um pedaço, ou se tiver alguém que vocês queiram indicar, algum amigo, algum conhecido, passa o Instagram lá que a pessoa vai poder assistir a live inteirinha, tá? Ela vai ficar disponível. Repetindo, então, hoje nós vamos falar de delegação na prática, como delegar tarefas, né? E algumas pessoas acham que é muito simples delegar. Eu vou ali e peço para a pessoa fazer e pronto. Não, gente, tem técnica para delegar, tá? E veja, e não é só no meio empresarial, não, tá? As técnicas de delegação servem até dentro da sua casa. Você lá que administra o seu lar, a sua casa, você tem uma ajudante, você tem lá uma empregada doméstica, você tem uma babá. Como que você delega as tarefas para ela? Manda fazer, depois que ela faz errado, você briga. Ou às vezes não briga, né? Fica falando por trás, só reclama que fez errado. Mas será que na hora de delegar você delegou direitinho? Então veja, a delegação, ela serve para uma série de situações. As técnicas de delegação servem para uma série de situações, tá? Às vezes coisas do seu dia a dia. É lógico que o nosso foco aqui é mais corporativo, é mais para o meio empresarial, é mais voltado para quem lidera uma equipe. Mas a técnica serve para qualquer momento que você for delegar alguma coisa. O primeiro conceito que eu preciso passar para vocês é que é o seguinte, e eu vou seguindo o meu roteiro aqui, para ser organizado, eu sempre deixo um roteiro preparado, né? Então no meu roteiro aqui, para eu não esquecer, o primeiro conceito que eu preciso passar para vocês é o seguinte: delegar é diferente de atribuir. Delegar uma tarefa é diferente de atribuir uma tarefa. Mas, Sérgio, qual que é a diferença? Quando você atribui uma tarefa, você está transferindo a responsabilidade da tarefa. E quando você delega,
você não está transferindo a responsabilidade. Ela é uma tarefa sua que você está delegando somente a execução, não a responsabilidade. Ficou clara essa diferença? Quando você atribui uma tarefa a alguém, você transferiu a responsabilidade daquela tarefa para a pessoa. Quando você delega, você está delegando uma tarefa sua. E então a responsabilidade continua sendo sua. Você delegou a execução. Né? Tem uma frase que eu falo bastante, quem me conhece, quem já trabalhou comigo, sabe, eu falo que delegar não é deixar. Tá? Delegar não é deixar. Ah, eu deleguei ali e agora a pessoa que se vire. Gente, não vai ter bom resultado. Tá? E a delegação, ela é uma sequência de 5 etapas. São 5 etapas para você delegar. Né? Claro que tem a parte teórica, mas aí eu vou explicar na prática como que você faz. As 5 etapas são análise, nomeação, orientação, controle e avaliação. São 5 etapas para você ter as técnicas, né, utilizar as técnicas de delegação e para que o resultado seja atingido. Outro conceito interessante, gente. Por que delegar? Por que delegar tarefas? Bom, dentro da empresa é uma coisa simples, né? Você precisa ganhar tempo. E aí a gente entra numa área, falar da administração do tempo. Eu até tenho alguns posts no Instagram onde eu falo de administração do tempo, mas o líder precisa administrar o tempo. Tá? Na verdade, o líder não pode ficar brincando de bombeiro. Sabe brincar de bombeiro? Ficar apagando incêndio. Né? Você chega no trabalho, senta na cadeira e começa a apagar incêndio. Hoje em dia você não chega mais no trabalho, né? Ok, mas você senta ali no seu local de trabalho, no seu home office e começa a apagar incêndio. É um incêndio atrás do outro e você acaba ficando o dia inteiro apagando incêndio. Então, a delegação é uma maneira de você ganhar tempo para você, líder. Tá? Você delega algumas tarefas e aí você ganha aquele tempo. Por isso que a primeira etapa é a análise. A análise é quando você escolhe o tipo de tarefa ou qual tarefa que você vai delegar. Né? Qual é a tarefa que você vai delegar? Então, na análise, você identifica as tarefas que podem ser delegadas. Sérgio, como é que eu faço isso? Bom, não é uma coisa estanque, não tem uma regra fechada para você escolher as tarefas que você vai delegar. Depende do nível da sua equipe, depende da segunda etapa, que é a nomeação, né? Mas um critério que eu acho interessante é você ter a tarefa menos importante e mais urgente. Então, uma técnica interessante é delegue o urgente, separe para você o importante. Tá? Quem conhece aquela matriz que tem os 4 quadrantes, que é onde você tem coisas urgentes e importantes, né? Q1, Q2, Q3, Q4, onde o quadrante 1 são as coisas urgentes e importantes. Então, é assim, quando você fica resolvendo o que é urgente, você deixa para trás o que é importante. E quando que você vai resolver o importante? Quando ele vira urgente. Se você deixar para resolver o importante quando ele virar urgente, aí é crise. Aí é crise. Né? Então, por isso que, assim, uma das técnicas que você pode usar para delegar é delegue o urgente e separe para você o importante. Tá? Outra maneira inteligente que você pode usar é o seguinte. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Produção, temos algum problema?
Gente, está travando de todo mundo aí também? Ou só aqui que travou? Acho que a internet está falhando. Dá um toque neles para a internet está. Pergunta para eles se eles estão. Na verdade, entrou uma solicitação aqui para participar do vídeo ao vivo. E eu não consigo tirar. A Vanessa pediu para entrar visualizando e agora eu não consigo tirar. Produção, consegue ajudar aqui alguma coisa? Só um instante, gente. Olha, ficou assim, eu estou tentando pôr. E parece que travou. Não entra, não aparece nada mais para você? Não, tô falando. Aqui tá normal. Voltou. Voltou, pode falar. Voltou, gente? Voltou? Voltou. Bom, eu vou continuar. Eu estava falando de como que você faz para escolher tarefas que podem ser delegadas. Então, falei que você pode escolher o que é urgente para delegar e separa o importante para você. Ok? Tá. Outra maneira é assim, tarefas que você consegue identificar que a pessoa vai resolver com pelo menos 70%, 80% da sua competência. Se você tem alguém que vai conseguir desenvolver aquela tarefa com 70% a 80% da sua competência, então delegue. Mas, Sérgio, ele não vai fazer com 100% da minha competência. Não, mas ele vai fazer com 80%. E aquele tempo você ganha. Entendeu? Então, vamos lá. A primeira etapa, então, repetindo, análise. Analise quais são as tarefas que podem ser delegadas. Ok? Ótimo. A segunda etapa é nomeação. Você tem que escolher alguém para quem você vai delegar a tarefa. E como que você escolhe essa pessoa? Veja, é muito simples. Você precisa escolher alguém que tenha potencial e motivação. Potencial e motivação. Por que eu falo potencial? Porque não necessariamente aquela pessoa já tem a competência da tarefa, talvez ela não tenha. Lembra a competência, as três do chá, conhecimento, habilidade e atitude? Então, talvez a pessoa ainda não tenha essa competência. E quando você estiver realizando a delegação, você vai treinar essa pessoa. E aí ela vai tornar-se competente, tá? Mas você precisa, então, de alguém que tenha o potencial para aprender e para executar a tarefa. E alguém com motivação. Gente, não adianta delegar tarefa para quem não está afim. Delegar tarefa para quem não está afim é só passar nervoso. Ok? Inclusive, veja, quando eu falo de delegação, além de usar a delegação para ganhar tempo, você usa a delegação para desenvolver a equipe e para motivar a equipe. Quando nós falamos na outra live, acho que foi na live número 3, se eu não me engano, que nós falamos de motivação, uma das maneiras de você motivar os membros da equipe é dar desafios. Dar desafios, dar novas atribuições, deixar a pessoa participar. Lembra a pirâmide de Maslow, a necessidade de participação? Isso, então. Quando você delega uma tarefa, você está fazendo com que a pessoa participe. Você está dando um desafio. Então, é uma maneira de motivar as pessoas, tá? Então, na nomeação, você precisa escolher alguém que tenha potencial e esteja motivado. A terceira etapa é orientação. Você já escolheu a tarefa, você já escolheu a pessoa e agora você precisa passar a orientação da tarefa.
Como que você vai orientar? Você precisa explicar a tarefa detalhadamente, às vezes treinar a pessoa para aquela tarefa, e dentro desta fase de orientação, você precisa combinar prazos e monitoramento. Gente, isso é bem importante. Além de explicar a tarefa, você precisa combinar prazos e combinar o monitoramento. Lembra que eu falei que você está transferindo a execução e não a responsabilidade? Né? A diferença de delegar e atribuir. Quando você atribui uma tarefa, você está transferindo a responsabilidade. Quando você delega uma tarefa, ela é uma tarefa sua, então você não transfere a responsabilidade. A responsabilidade é sua. Se a responsabilidade é sua, você tem direito e deve monitorar a execução da tarefa. Então, na fase de orientação, após explicar, você combina prazo e monitoramento. Por que precisa combinar prazo, gente? Olha só o que acontece. Aliás, eu gosto de contar casos que aconteceram comigo, né? Até porque o meu conhecimento vem mais da prática do que da teoria. Eu, quando saí das Forças Armadas, na primeira empresa que eu fui trabalhar na iniciativa privada, eu entrei como um gerente de operações, e aí, na primeira semana, eu pedi para uma funcionária do administrativo para imprimir os contratos que a... Deu uma pausa aqui no vídeo, acho que voltou. Voltou, gente? Ok, voltou. Então, repetindo, eu saindo das Forças Armadas, entrei na empresa de iniciativa privada, era uma empresa de segurança, eu pedi para a funcionária imprimir os contratos que a empresa tinha, e aí eu peguei e precisava saber qual eram os contratos, não é? Ótimo. Eu pedi para a menina imprimir os contratos para eu saber os contratos que eu ia gerenciar. Saí para o almoço, voltei para o almoço, dei um tempinho, fui lá na pessoa e perguntei: você imprimiu? E ela perguntou para mim: era para hoje? Não foi agradável, gente, porque eu tinha acabado de sair das Forças Armadas, eu não estava muito acostumado com isso de delegar ou de atribuir uma tarefa e a pessoa não fazer, né? Foi até uma pergunta meio com deboche: era para hoje? Né? E aí eu falei algumas coisas que hoje eu me arrependo, que me arrependi na hora, porque o dono da empresa viu, me chamou, porque aí eu dei um esporro na menina e ela foi chorar no banheiro. Ou seja, foi uma falha minha. Eu não combinei o prazo. Então fica a dica. Quando você delegar uma tarefa, combine o prazo, porque senão você vai tomar essa resposta: eu não sabia que era para hoje. Eu não sabia que era para agora. Ok? Tá. E por que combinar o monitoramento na fase de explicação, na fase de orientação da tarefa? Porque, veja bem, olha a situação que eu também já passei, né? Eu deleguei uma tarefa, era um supervisor, também era nessa empresa de segurança. Na verdade, eu aprendi bastante nessa empresa de segurança, porque eu tinha uma experiência militar que depois teve que ser adaptada à iniciativa privada, né? Ao meio corporativo civil. Então, eu deleguei uma tarefa para um supervisor, falei na parte da manhã, e quando foi depois do almoço, eu fui até ele para ver como é que estava o andamento, eu fui monitorar. Virou um estresse, virou uma questão, que ele perguntou para mim: não confia? Veio fiscalizar? Eu falei: vim, é um direito meu, a responsabilidade... Não, mas você vai ficar fiscalizando? Então não, né? Então não precisa delegar, então faz você. Poxa, virou um estresse desnecessário. E de novo a falha foi minha. Eu não combinei, eu não disse que eu ia monitorar a execução da tarefa. Olha como seria mais simples, né? Eu eu delegava a tarefa e dizia assim: tudo bem, até amanhã você consegue fazer? Consigo, até antes. Inclusive, gente, quando você combina prazo, você se surpreende, porque a pessoa às vezes fala um prazo menor do que o que você estava esperando. Tá? Combinei o prazo, e aí eu combino o monitoramento. Olha, eu vou passar então no final do dia para ver se ficou claro, para ver se você está precisando de alguma coisa. Olha que interessante, né? Assim eu estou até exercendo a liderança servidora.
eu vou passar para ver se você está precisando de alguma coisa. E aí, quando eu passar à tarde, eu chego, e aí, tudo bem? Ele, tudo bem, chefe. Não, passei aqui para ver. Não, tá tudo ótimo aqui. Olha, que bom que você passou, fiquei com essa dúvida aqui. Ou seja, foi combinado antes. Então, não tem problema. Não tem problema eu cobrar o prazo, não tem problema eu monitorar. E a outra coisa dessa fase da orientação é explicar a tarefa e eu posso cobrar. Esse é um lema que eu trago desde as Forças Armadas, tá? Você só deve cobrar o que foi ensinado. O que não foi ensinado, você não pode cobrar. Tudo bem? Próxima fase. Controle. Controle. Veja, se foi dito que você vai monitorar, se foi dito que você vai exigir um prazo, então vá lá agora e monitore. Você não disse que ia monitorar? Então monitora. Veja bem, se você não combinar, se você não explicar que você vai fiscalizar, que você vai monitorar a tarefa, e você aparece lá para monitorar, dá estresse. Porém, se você disser que vai monitorar e não aparecer para monitorar, também dá estresse. Porque aí o comentário vai ser, poxa, o chefe falou que ia passar aqui, não passou. Mó folgado, largou aqui na minha mão. Eu tenho dúvida, estou esperando ele passar aqui, ele não passou. Entendeu? Então, assim, na fase 3 de orientação, você avisa que vai monitorar. E na fase 4, que é o controle, monitore. Um exemplo. Vamos dar um exemplo, então, fora do foco corporativo, né? Um exemplo aí na sua casa, como eu falei no começo. Digamos que você tem lá uma assistente do lar, uma empregada doméstica, você tem lá uma babá. Você delegou uma tarefa, olha, precisa, sei lá, ela é uma babá, precisa dar um banho na criança, tá? E aí você explica, olha, normalmente sou eu que dou banho, eu não vou poder, então você dá o banho assim, assim, depois você seca, aí você passa a pomada, passa o talquinho, põe a fralda não sei o que e tal. Ótimo. Viu? E à tarde eu venho e vejo, né, se ficou tudo certinho do jeito que... ou se você teve alguma dúvida. Você combina e você passa a tarde, vai lá e monitora. Ah, parabéns. Aproveita essa fase do controle, que você foi fazer um monitoramento, e incentiva. Olha, muito bom, hein? Ficou muito bom. Parabéns. Mesmo que tenha alguma coisa para consertar, você destaca o que foi feito de positivo. Olha, ficou perfeito isso aqui, tá? Só a pomadinha da criança, tenta passar dos dois lados. Tudo bem? Mas, maravilha, parabéns. Voltando para o foco corporativo, na empresa, a mesma coisa. Olha, ótimo esse relatório, hein? Da próxima vez, só coloca uma fonte maior, porque o chefe gosta de uma fonte maior, para ele usa óculos, para ele ler e tal, mas está excelente, parabéns. Então, na fase de controle, você não só controla, você aproveita e incentiva a pessoa. Tudo bem? Entenderam? Eu vou deixar a gente para responder as dúvidas no final, ok? Sem problema? Então, o que aparecer de dúvida depois, eu respondo no final. Que assim eu continuo seguindo o meu roteiro. Vamos lá. Quinta e última fase da delegação. Avaliação. Você precisa avaliar aquela tarefa, né? E quando você for avaliar a tarefa, for avaliar o trabalho da pessoa que executou, que é quem você delegou, para quem você delegou, você processa as correções, você e a pessoa, tá? Em conjunto. Você avalia o que foi feito e aproveita para fazer as correções que assim forem necessárias, tá? É dar feedback, né? Quem não viu a live falando de feedback, depois aproveita, entra lá. Acho que é 40 minutos que a gente tem, né, na live. Eu sempre me comprometo a fazer só 30 minutos de live, mas sempre passa um pouco do tempo. Então tem lá uns 40 minutos quando eu falo de feedback na prática.
Mas a hora que você faz a avaliação da tarefa que foi delegada é um feedback, tá? E você precisa fazer isso o mais rápido possível após o término da execução da tarefa. E você e a pessoa. Por que eu estou dando ênfase nisso, de você e a pessoa? Porque eu também cometi um erro e aprendi com esse erro, né? Uma tarefa que eu deleguei numa outra empresa que eu trabalhei, ainda era muito jovem, e cometi essa falha, e hoje aproveito a minha experiência para avisar para vocês não cometerem a mesma falha, tá? Eu deleguei uma tarefa e a pessoa cometeu vários erros. Quando eu fui monitorar, ela cometeu vários erros. Eu fiz algumas correções na fase de monitoramento, né? E mesmo assim ela continuou cometendo alguns erros. E quando ela terminou, ela entregou a tarefa, tinha bastante erro. E aí na hora eu fiquei sem jeito de falar, porque eu já tinha feito umas correções, ela cometeu os mesmos erros. E a minha falta de experiência me induziu ao erro. Eu falei, tá, não, beleza, ótimo, obrigado, tá, deixa aqui. Ah, mas tá tudo certo? Não, depois do almoço a gente conversa. E aí eu saí para almoçar. E eu saí para almoçar com outro colega, gerente. E aí eu fiz a besteira. Quando, no almoço, eu comentei com esse colega, eu falei, poxa vida, eu pedi para fulana para fazer a tarefa, cara, ela fez tudo errado. Eu vou ter que chamar agora, puxa, vou ver. E na hora de falar para ele também, eu não quis dar os detalhes, eu falei de uma maneira genérica, ele interpretou do jeito dele. Ele achou que eu ia mandar a menina embora. E aí o que ele fez? Quando chegamos de volta do almoço, ele foi lá e comentou com uma funcionária dele, ou duas, não sei, do departamento dele, e ó, deu problema lá no departamento do Sérgio. Acho que ele vai mandar embora a fulana. E aí, gente, é a famosa rádio peão, né? A rádio peão, ela vai mais rápido que rastilho de pólvora. Antes de eu chamar a pessoa da minha equipe, a minha funcionária, para fazer a avaliação do trabalho dela, a fofoca chegou e ela me procurou. E aí já veio nervosa, me perguntando por que eu ia fazer aquilo com ela, por que eu ia mandar ela embora, que era só eu explicar direitinho a tarefa que ela fazia, ou seja, outro estresse desnecessário, tá? Então, assim, como eu aprendi, eu estou aproveitando e passando para vocês. Quando você for avaliar a tarefa, faça o mais rápido possível, logo após o término da execução da tarefa, e você e a pessoa, tá? Não fala para ninguém, não. Depois não tem problema, porque a própria pessoa pode querer falar. Não interessa a ninguém, mas na empresa a fofoca corre bastante, né? Produção, como é que eu estou com o meu tempo aí? Estão me dizendo que eu tenho só mais 2 minutinhos da live de hoje. Mas vamos continuar. Vamos aproveitar, então, para rever, porque tem gente que entrou pela metade, né? Então, veja, eu estou falando de delegação. Eu disse que delegar é diferente de atribuir. Atribuir uma tarefa, você transfere a responsabilidade. Delegar, você transfere só a execução. A responsabilidade é sua, tá? Delegar não é deixar, certo? Você precisa fazer a análise das tarefas que podem ser delegadas. E eu dei 2 dicas aqui para você escolher tarefas que podem ser delegadas. Tarefas que você acredita que quem vai executar consiga executar com 70% a 80% da sua competência, então vale a pena delegar para você ganhar tempo, tá? E delegar as tarefas que são urgentes e reserve para você as que são importantes. Que assim você para de brincar de bombeiro, né? De ficar apagando incêndio todo dia, todo dia. A administração do tempo é uma coisa muito importante na liderança, tá? A nomeação, escolher alguém que esteja motivado e que tenha um potencial para aprender e desempenhar aquela tarefa, tá? Orientação, que é a hora que você explica a tarefa, ensina a pessoa, orienta, e daí você combina prazos e combina o monitoramento, que é o durante a execução. Controle é a fase que você vai monitorar e aproveita para incentivar. Olha, está ficando muito bom, hein? Está ficando excelente. Dá uma corrigida nisso aqui, que aí vai ficar perfeito, tá?
E no final, a avaliação, você dá o feedback para a pessoa, avalia se ela fez bem a tarefa e se tem alguma correção para no futuro que ela possa continuar fazendo. Tá? O conteúdo que eu tinha passado para... faltou só falar uma coisa. Mas, Sérgio, como que eu vou saber se aquelas pessoas têm potencial, se a pessoa que eu escolhi tem potencial e está motivada? Você vai saber porque a essa altura do campeonato, você já é um bom líder, já é uma boa líder. Você já está pondo em prática a live que nós fizemos de liderança na prática, a live que nós fizemos de feedback, a live que nós falamos de motivação, a live que nós orientamos como contratar um colaborador. Ou seja, como você já colocou tudo isso em prática, você já tem a equipe na mão. Você conhece muito bem a sua equipe. Então agora você consegue delegar. Ficou aí o puxão de orelha? Tem que assistir todas as lives, tá? O conceito isolado não vai te ajudar muito. Bom, agora é o momento que eu vou ver se tem alguma questão. Alguém tem alguma pergunta, alguma questão? Deixa eu ver se apareceu alguma coisa aqui para mim. Parece que não, gente. Parece que eu expliquei muito bem, então, hein? Acho que eu não deixei dúvidas. Vocês estão querendo me poupar. Né? Tem um caderninho de anotações da live. Estão falando aqui, ó, que a Eide está dizendo que ela tem um caderninho de anotações para anotar aí as dicas da live. Muito bom, é uma maneira, tá? Gente, se ninguém tem dúvida, eu não vou ficar enrolando vocês aqui não, tá? O objetivo dessas lives é passar conteúdo e conteúdo de forma prática, para que você possa sair já colocando em prática, né? E conteúdo bem objetivo, sempre a respeito de liderança. Ok? Obrigado pelos montes de coraçõezinhos aí. A produção falou que esses coraçõezinhos ajudam muito a gente, tá? E até a nossa próxima. Até mais.